Vamos para mais notícias. O delegado responsável pela investigação do caso da pequena Isabelle revelou como descobriu que o padrasto e a mãe tiraram a vida da menina. O caso, que inicialmente foi tratado como desaparecimento ou rapto, em poucas horas mudou para uma investigação em cima da mãe e do padrasto, devido às contradições das versões. Há ainda um relato de um terceiro suspeito. Antes de conferirmos a entrevista, te peço para deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Agora, confira o vídeo. A gente está desde cedo aí, está nessa missão. Foi noticiado para a Polícia Militar o desaparecimento de uma criança de 3 anos. E aí, consequentemente, hoje a Polícia Civil tomou conhecimento desse fato no período da manhã. Esse fato ainda não tinha sido noticiado para a Polícia Civil. E imediatamente, quando nós tomamos conhecimento desse fato, a nossa equipe já se deslocou para o local. Conseguimos coletar as primeiras informações e já no primeiro momento percebemos uma certa incongruência, uma série de situações controvertidas ali, narrativas. E ao longo da tarde ouvimos diversas pessoas, foi noticiado também uma suposta existência de poderia ter sido responsável pelo suicídio dessa criança. Então foi criado um cenário inicial de que a criança poderia ter sido sequestrada dentro da própria casa. Fato é que a gente identificou já, no primeiro momento da tarde, quem seria o tal veículo, quem seria o proprietário do tal veículo. A pessoa foi ouvida pela delegacia e ficou bem claro para a gente de que essa pessoa ela foi até ali a pedido do padrasto da criança, no período da tarde, e que ninguém entrou no veículo. Ficou ali por cerca de 5, 6 minutos esperando, deu tempo, cancelaram a corrida e a pessoa voltou ao seu trabalho. Quando da oitiva dessas pessoas em sede de delegacia, constatamos ali essas divergências, testemunhas ouvidas que narraram uma briga muito grande ali dentro da casa no período da manhã, quebra-quebra, bate-bate. E o padrasto e a mãe foram ouvidos no primeiro momento, já muitas controvérsias. Percebemos que tinha uma narrativa, uma versão criada, uma versão que, pela nossa experiência, seria uma versão ali que eles teriam já construído, criado essa narrativa e que, consequentemente, trouxeram para a delegacia. Nós, com técnicas aqui de entrevista, interrogatório, conseguimos desconstruir essa narrativa deles. E em determinado momento, quando eles perceberam que eles não tinham mais escapatória, não tinham mais para onde sair, que a polícia já tinha descoberto ali e avançado bastante, apesar de estarmos numa investigação de menos de 24 horas, mais uma vez, conseguimos constatar. E eles, primeiro ali, o padrasto da criança confessou, e no primeiro momento narrou que tinha iniciado as agressões, e que a mãe também teria participado, e em determinado momento a criança teria evoluído ao óbito, e a partir do momento que a criança evoluiu ao óbito, que eles perceberam que a criança estava morta, eles tiveram a ideia de se livrar do corpo. E aí, quando eles se livram do corpo, eles colocam a criança dentro de uma mala e saem os dois com a criança dentro de uma mala, uma criança de 3 anos, criança morta. E levam essa criança para uma área de mata, ali na BR, na rodovia BR-470, e uma área de mata fechada, bem distante, e enterram essa criança ali. E aí hoje, a partir do momento que eles realmente perceberam que não tinha mais escapatória, principalmente o companheiro dela se prontificou a levar a polícia até o local. A gente tentou ir 2 vezes no local também, mas é um local de dificílimo acesso, então, apesar dele ter dado as coordenadas, assim, a polícia não conseguiu encontrar o local de forma alguma. E aí ele falou: não, delegado, eu vou lá com vocês. E aí ele se prontificou aí, mostrou, a criança estava enterrada numa cova rasa, com um cobertor azul enrolado pelo corpo. Nós imediatamente também acionamos a perícia que esteve no local e também estamos realizando a perícia na residência, com diversos reagentes ali, porque há indicativos de bastante extravasamento de sangue na residência. Então, essas investigações, apesar de prematuras, elas são bastante contundentes. Eles foram reinterrogados, eles foram ouvidos
primeiro ali em termos de declarações, porque é uma família em tese de uma pessoa que está sumida, desaparecida, em tese até mesmo sequestrada, mas aí já no segundo momento eles foram interrogados, né, na qualidade de suspeitos, e aí nesse segundo momento ali ambos confessam, mesmo com a confissão ainda há algumas contradições, certo? Que a gente vai conseguir aprofundar ao longo das investigações, mais pessoas serão ouvidas, também fizemos a apreensão dos aparelhos celulares, né? E o que a gente tem é que eles realmente confirmam que combinaram uma narrativa depois do crime, que levaram a criança ali para ocultar esse cadáver. O crime aconteceu segunda-feira de manhã? O crime aconteceu na segunda-feira de manhã. Delegado, por que ele alegou que ele bateu ela, bateu até a morte? Como é que foi? O que está muito claro para a polícia, tá, a partir da narrativa e da oitiva de testemunhas, inclusive uma testemunha que convivia com eles na residência, é de que eles praticavam os atos ali como uma forma de correção. Só que essa correção, houve um exagero muito grande. E aí, consequentemente, aconteceu o que aconteceu. A mãe da criança diz que ele simplesmente agrediu a criança porque ela teria olhado feio para ele. Ele já narra que eles estavam com um problema com o conselho tutelar, porque estavam recebendo denúncias, e que a criança não estava querendo se alimentar e que ele estava querendo ali forçar que a criança se alimentasse, e que, como uma forma de repreender, acabou agredindo. E segundo ele, não foi só ele que agrediu, foram os dois que agrediram, o resultado da morte foi ocasionado por ambos, e que depois da morte, eles em comum acordo, considerando que a possibilidade de serem presos, eles combinaram realmente a questão de colocar a criança dentro de uma mala e levar para o mato. Delegado, e essa outra criança que morava com eles? Essa outra criança está na delegacia, né? Estava até pouco tempo atrás, já com o conselho tutelar também, já foi acionado um genitor, o pai da criança, né? O pai da criança, para que fique com ela. A mulher realmente está grávida? Não foi feito um teste por parte da polícia, mas ela narra estar grávida. Delegado, o corpo cabe dentro da mala, ele foi esquartejado, algo do tipo, ou só foi colocado? Só foi colocado, é uma criança de 3 anos, de porte bem pequeno, então caberia dentro de uma mala. A agressão física, simplesmente agressão física, claro, grave, foi só, enfim, usar algum material para matar a criança? A gente está apurando ainda, tá? A narrativa inclusive, é de que batiam a cabeça da criança na parede, então tem uma série de variáveis, bater com vara, foi encontrado agora há pouco também pela polícia científica lá, junto com a minha equipe que está no local, um bastão com sangue, com vestígio de sangue, então a gente tem que, está muito cedo para a gente afirmar qual que são os instrumentos que eram utilizados, né? E inclusive a gente também não afasta a possibilidade de termos um crime de tortura com o resultado morte, tá? Nós temos o homicídio, que é um crime X, e nós temos um outro crime que tem até uma pena maior, que é a tortura com o resultado morte. Ao longo do tempo, com o avançar das investigações, nós iremos concluir por um lado ou por outro. E descartam a possibilidade desse homem que morava com eles ter participado de alguma maneira dessa ação? Não há qualquer indicativo de participação desse outro. Mas ele estava no momento do crime? Ele esteve na casa ali, mas o fato aconteceu no quarto do casal ali, então ele não teve... Mas, só ouviu? Delegado, ele acabou de falar em entrevista que ele ouvia as torturas, as agressões. De fato, ele não podia fazer nada. Ele confirmou isso em sede de delegacia quando ouvido na qualidade de testemunha. O conselho tutelar já acompanhava essa família de fato? Sim. Por quais denúncias? Eu não sei informar agora de forma detalhada, tá? Mas pelo que eu tenho conhecimento, já existia um fato antigo ali entre o conselho tutelar e algumas denúncias de maus tratos. O histórico desse casal, delegado? História no sentido, quem é o padrasto, quem é a mãe, se assim pode ser chamado? Assim, eu não entrei nesse mérito. Está muito cedo ainda, a gente se preocupou mais nesse momento em entender o que aconteceu e responsabilizar já nesse momento, identificar, responsabilizar o que fez e quem fez e por quê. Algum demonstrou arrependimento? Falaram que sim, né? Uma coisa é falar, demonstrar de forma fática, não. Choraram no depoimento? Sim. Por que esse homem chegava a morar com esse casal? Ele, segundo foi narrado, ele é um missionário, né? Ele fazia parte de uma igreja que estava sem moradia e em tese eles teriam dado moradia para ele. Tem uma versão em que o missionário falou para a sogra, no caso, a avó da criança, que ela teria sido usada numa situação macabra de magia animal.
Isso não existe oficialmente, a polícia não tomou conhecimento de nada nesse sentido, tá? O senhor falou sobre essas denúncias do Conselho Tutelar aconteciam no município de Ibirama? Não sei lhe informar. Não tenho essa informação. Mas haviam denúncias para o Conselho Pelo Tutelar? que eu fiquei sabendo, sim. Inclusive eu já solicitei relatório, a gente já recebeu algumas informações, mas do lugar exatamente não sei lhe precisar. Esse carro ao qual eles se referem é um motorista de Uber, um 99, um aplicativo mesmo. 99. Entendi. Chama uma corrida e não pega. Eles levam a pé a mala até o local? Levaram a pé a mala até o local, carregando a criança morta dentro da mala. E como é que eles cavaram essa cova rasa? Com a mão? Com a mão. Segundo a narrativa ali deles, com a própria mão eles cavaram. Os dois? Pelo que foi informado, o homem cava a cova. Delegado, não há, nesse primeiro momento, participação de uma terceira pessoa, então? Não há qualquer indicativo de participação de terceiras pessoas nesse momento. Delegado, Só dos dois mesmos. a vítima teria morrido na manhã, certo? A vítima teria morrido na manhã do dia 4. Em entrevista agora há pouco, o terceiro homem que estava aqui, ele informou que saiu de casa ao meio-dia. Ele presenciou, então, a morte da menina? É o que eu estava explicando. Ele é uma casa, ele tem um quarto ali que fica nos fundos da casa. Ele narra que ouvia de forma reiterada as crianças chorando, um cenário realmente de que as crianças vinham, né, sendo agredidas ali sob um pretexto, em tese, de uma correção. Mas ele disse que eu não ouvi, eu só ouvia, eu estava ali de favor e de fato, assim, o fato dele presenciar alguma coisa não torna ele ele não é um policial. Se o policial ele está vendo alguma coisa e não faz, ele é um criminoso tanto quanto o outro. No caso dele, ele estava ali de favor, ele também não parecia que ele entendia, mas não compreendia exatamente todo o contexto que estava acontecendo ali. Há quanto tempo eles moravam aqui na cidade de Indaial? 15 dias. Pelo menos naquela casa ali, 15 dias. A prisão deles de hoje enquadrou como flagrante? Já tinha uma preventiva? Não, então, eles estão aqui na delegacia, inclusive nesse momento, eles estão sendo ouvidos, né? Tem uma porção de pessoas ainda sendo ouvidas, os senhores estavam aqui agora, inclusive uma outra pessoa. Então, o que a gente está fazendo aqui, tem uma série de diligências em curso, está todo mundo sendo ouvido ainda. Então eles não estão presos? Eles não, por enquanto... Oficialmente, neste momento, não estão presos? Por enquanto, eles não estão presos, tá? Eles estão sendo ouvidos. Nós temos diligência em curso, pode ser que eles precisem ser ouvidos novamente, né? Por isso. O laudo pericial vai definir realmente em que momento e qual órgão principal foi atingido para, infelizmente, confirmar o óbito da criança. Então, agora a gente vai aguardar os laudos para que a gente possa ter uma visão mais panorâmica, tá? Principalmente se houve um crime de tortura com resultado morte ou se houve um homicídio. Obrigado. Mais atualizações a qualquer momento aqui no Notícias AR. Então se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.